Amém? Eu creio, meus irmãos. É por isso, como eu disse, que num dia de velório, eu posso aplaudir Jesus, porque Ele não muda por causa de um velório, Ele não muda porque naquele dia eu me acidentei, e Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então no domingo passado nós falamos um pouco sobre essa soberania. O que é isso? Não existe nenhuma fonte de poder comparada ao nosso Deus. Existem milhões de deuses no mundo. É claro que deuses com D minúsculo. Deuses que se auto-intitularam Deus, deuses animais. Hoje tudo é gravado, né? E essa semana uma pessoa pegou um vídeo de um pastor na igreja e processou ele, né? Foi lá no canal da igreja, ficou bisbilhotando, aí viu o pastor falando mal da presepada que ele faz lá, né? E processou o pastor. Mas, irmão, se me processar, vocês pagam a fiança? Você me ajuda. Quem dá R$2 aí se eu for processado aí, né? Ó. Levantou a mão, eu fiz. A UOL tem que patrocinar aí. Não faço mais propaganda, não. Então existem milhares de pessoas ou seres que se denominam Deus, mas nenhum deles tem autoridade. Ok, e aí o pessoal no ponto aqui me passando uma informação. Depois a gente conversa. Nenhum deles tem a autoridade que o nosso Deus tem, meus irmãos. Amém? E nós estaremos nesses domingos, talvez não todos, somos completamente submissos à direção do Espírito Santo. É possível que no domingo que vem seja outra pessoa ministrando e outro assunto. Mas caso ele não mude, isso não altere, nós estaremos falando um pouco sobre as propriedades desse Deus, sobre os atributos desse Deus. Eu já fiz, a minha esposa não sabe, mas eu já fiz isso com ela. Teve uma vez que ela me fez raiva, e eu fiquei pensando só nas qualidades dela, né? Aí eu disse, ela me fez raiva por isso, mas também ela faz isso, é assim. Eu não sei se você já reclamou do seu serviço, aí daqui a pouco você diz, mas é de lá que vem meu salário, mas foi quando eu não tinha nem currículo, foi lá que me aceitou só pela minha cara, né? Isso ajuda a gente a entender as virtudes daquilo. E quando nós falamos de Deus, e minha esposa deve fazer isso direto comigo também, né? Quando eu faço raiva para ela deve ficar pensando nas minhas qualidades. Mas ele prega. Agora ela prega também, né? Agora o negócio está... rapaz, gente, descobri essa semana, que até o chat GPT lá, eu já estou lá nesse negócio, moço. Rapaz, esses alienígenas da IA, rapaz. Então é fácil a gente olhar para Deus como os atributos dele. Porque, meu irmão, se eu perguntar para vocês, alguma vez o Senhor errou com vocês? Não? Então nós normalmente olhamos para as virtudes de alguém, quando nós precisamos pedir que as virtudes dessa pessoa sobressaiam os seus defeitos, né? Eu quero comprar um carro, mas já falaram que esse carro é cachaceiro, bebe muito, né? Esse carro quebra muito, né? E você vê os defeitos. Só que em contrapartida alguém te diz, quebra muito, mas a manutenção dele é muito barata. Até em açougue tem peça para ele, né? Bebe muito, mas o ar-condicionado é o melhor que existe. E você começa a fazer um comparativo. Daqui a pouco você diz, por que não? Why not? Mas, quando nós falamos sobre Deus, não existe pontos ruins nele. Você pode dizer glória a Deus? Não existe. E eu, sem medo de errar, te digo que, com exceção de Deus e daquilo que é divino, todas as outras coisas têm pontos negativos.
A casa que você mora, talvez você gosta muito, mas tem um cômodo que você não suporta. Tem uma parede que você quer derribar. A roupa que você gosta, ela só combina quando, né? Porque se mudar uma coisa, você já não acha que ela é essas rouponas assim. Então, fora Deus e aquilo que é perfeito, que Ele criou e que Ele tem, todas as outras coisas têm pontos negativos, têm pontos falhos. E nós queremos nesses dias, meus irmãos, mergulhar na soberania e na perfeição desse Deus, que é sobre todas as coisas, que pode todas as coisas, que está em todos os lugares. E hoje, no segundo episódio, nós vamos falar sobre os decretos de Deus. Diga comigo, os decretos de Deus. Nós falamos sobre a soberania de Deus no primeiro domingo, nós falaremos sobre os decretos de Deus. Eu ainda vou mencionar o livro de A.W. Pink, aliás, ele não escreveu só esse livro, Os Atributos de Deus. Ele escreveu o livro Os Decretos de Deus também, é mais um livro. Ele tem um outro livro só para esse atributo, Os Decretos de Deus. Ele tem um outro livro só para esse. Enfim, você que quer mergulhar em Deus esse ano, estude sobre Deus. Você que está com uma dúvida sobre estudar, estude sobre Deus. Se você diz assim, pastor, por quê? Fala aí, pastor, por quê? Você tem que estudar sobre Deus, porque a eternidade vai ser conhecê-lo, meus irmãos. Todo conhecimento que você adquire sobre o seu celular, daqui a pouco você troca ele. Talvez vai ficar de escanteio aquele conhecimento. Todo conhecimento que você adquire sobre a sua faculdade, daqui a pouco você faz outra, se gradua e diz, eu quero atuar com isso aqui agora. Não é inútil o conhecimento, mas você deixa ele de escanteio. Agora, todo conhecimento que nós adquirirmos sobre o Senhor, Ele vai nos aproximar de quem Ele é, e vai nos fazer adorá-lo na beleza da sua santidade, entendendo como Ele deve ser adorado. Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 2, verso de número 7. Salmos 2, 7. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Quem não tem, diga espaço bíblico. Eu não sei se ainda existe, né? Mas tinha. Hoje é bem melhor comprar online. Nada contra as físicas. Mas a gente dá mais opções. Os preços também, viu? Amém? Salmos 2, 7. A Bíblia diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te... Vamos ler em voz alta? Não, vamos ver assim, vamos ver se os homens são melhor que a mulher melhor que os homens. Primeiro as mulheres, vamos lá? Fábio, agora vamos mostrar o que é voz grave com eco. Os homens agora, os homens. Aleluia! Olha para a pessoa do seu lado. Você está vendo um decreto de Deus na tua frente. Amém? O rei proclama o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te... Meus irmãos, você sabia que tudo que existe na face da terra foi decretado pelo Senhor? Claro, algumas coisas são criações do homem, mediante o entendimento, o conhecimento ou a inteligência que Deus concedeu. Deus não pediu ao homem para fazer o fuzil AK-47, uma das armas que mais matou pessoas no mundo. Mas Deus deu sabedoria ao homem para operar uma criança dentro do ventre, tirar uma criança do ventre. Eu não sabia até que a pastora Tainá passou por essa cirurgia. Fazer a cirurgia e devolver o bebê para o ventre. Não foi assim que aconteceu, amor? Essa mesma inteligência Deus deu para o homem que criou o fuzil AK-47. O homem toma decisões e cria coisas.
mas tudo que existe na face da terra foi proclamado por meio de decretos do Senhor. Então a boa notícia é que nós somos um decreto de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz: tu és o meu filho, eu te gerei. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós somos criação de Deus. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 1 e verso de número 26. Coloca aqui para mim, por favor, Gênesis 26, eu vou usar um bocado de versículo aí. Me ajudem, por gentileza. Eu passei para vocês só os tópicos, não passei os versículos. Gênesis 1, 26. Então Deus disse, diga comigo, decreto. Então Deus disse, aleluia. Façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Eu sei que às vezes a gente brincando com alguém, a gente diz assim: você não foi Deus que fez, não, tenho certeza, né? O povo brinca com isso quando não era crente. Crente não brinca com essas coisas, né? Não sei se você já viu alguém cometendo um crime, um delito, algo muito cruel, e a pessoa diz o quê? Aquele dali não foi Deus que fez, aquele não é filho de Deus. Isso não é verdade. Nós somos todos criação de Deus, sim. É claro que uma vez que o homem pecou, ele precisará ter o seu espírito regenerado, para que ele possa se apossar da palavra que Jesus Cristo declarou, que todo aquele que olhar para ele, receber o seu sacrifício, o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, que esse seria salvo. Mas sim, irmãos, o homem que nesse momento cometeu algum crime, eu não sei, que atropelou alguém, ele também faz parte desse mesmo decreto de Deus, onde diz: façamos o homem. É por isso que eu preciso te dizer, as pessoas que eu passei por elas agora há pouco, no pré-carnaval ali no meio da rua, com o som de um trio elétrico, elas fazem parte desse decreto de Deus também. E nós que às vezes passamos com a nossa biblinha debaixo do braço, né? Dizendo: esse povo velho do mundão, velho, podia se converter, esse povo velho do mundo. Eu quero te dizer que eles fazem parte do mesmo decreto que eu e você fazemos. Eles foram criados pelo mesmo Deus, só precisam descobrir que existe um Pai que os ama, e que assim como teve jeito para mim e para ti, que estava devendo no Paraíba, tem jeito para eles também. Diga glória a Deus. Então os decretos de Deus são os meios pelos quais Deus criou todas as coisas. E esses decretos, irmãos, eles são imutáveis. Diga comigo, imutáveis. Você sabe o que é isso? Não muda, diga não muda. Algum de nós já disse para a mulher assim: você é imutável, só que com outras palavras. Ou para o marido: você não muda nunca. Você não muda nunca, criatura, né? Para o filho: você não muda nunca. Você está dizendo que a pessoa é imutável. Está erradíssimo. Imutável é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Tem gente aqui, moço, que nem lavava a louça, hoje já lava. Tem gente aqui que o dinheiro todo era para o barai, hoje já manda o pix para a mulher, né? Então muda sim. Às vezes leva um tempo. Mas qualquer coisa, fala com o líder de célula de casais aí, que tem algumas dicas aí sobre mudanças comportamentais que ajudam demais no ato conjugal, no relacionamento. Mas o nosso Deus, ele é imutável. Eu quero te dizer que o Deus que te criou e que me criou, ele não se arrepende disso. Você pode dizer um glória a Deus? Aí já é outra área para a gente estudar em outro culto. Porque você pode dizer: pastor, mas em Gênesis 6, Deus diz: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir. Isso é mais um atributo de Deus que a gente não vai falar hoje. Mas na verdade o Senhor usou um outro plano que ele havia criado. Ele não se arrependeu. Ele usou um outro plano já existente. Mas ele não muda, não se arrepende, ele não é homem, amém?
Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 3, verso 11, eu vou mencionar alguns textos, se você conseguir anotar, o pessoal da mídia projetar. Efésios capítulo 3, verso 11, a Bíblia fala acerca do seu eterno propósito, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se vocês for conseguindo, projeta. Efésios 3, 11, coloca esse, por favor. Talvez tem gente que veio sem Bíblia. Irmão, se tem alguém crente dessa igreja sem Bíblia, que anda sem Bíblia, que não mostra uma Bíblia, por favor, no nome de Jesus. Se alguém ligar para a polícia e o policial disser assim: a gente está indo, o ladrão está aqui dentro de casa, está na cozinha, eu estou trancado no banheiro, e a polícia dizer: eu estou indo, mas está todo mundo desarmado, eu acho que você não ia confiar muito, não, dar muita credibilidade, né? Aí liga para os crentes, crente não, os cristãos convertidos a Cristo Jesus, porque crente mesmo, até um secular é, secular, ó, profético. Aí liga para o irmão: vem aqui me ajudar a orar por mim. O irmão não tem nenhuma identidade. Antigamente a gente tinha uma carteirinha de crente assim, né? Olha aí, minha carteirinha. Hoje não tem. Você chega usando sua roupa bonita e tal, aí a pessoa, você chega e diz: oi, tudo bem? A pessoa: oi, tudo bem? Aí, que foi? Não, eu liguei para um irmão lá para ele vir orar por mim, eu estou aguardando ele. Aí você diz: prazer, sou eu. Eu quero te dizer que pode parecer religiosidade, mas o mundo ainda espera que um cristão porte uma Bíblia, meus irmãos. O mundo ainda espera que um cristão porte uma Bíblia. Eu quero te dizer que não tem como nós conhecermos o caráter de Deus e quem Ele é, procurando no Instagram, procurando em vídeos cortados de pregador de internet. Se você quer conhecer quem Deus é de verdade, mergulhar em seus atributos, vá para a palavra de Deus. Deus tem prazer em se revelar a você. Nós jamais conheceremos quem Ele é em outras fontes, irmãos. Jamais conheceremos quem Ele é bebendo de uma água que alguém está trazendo. Esse é um tempo para irmos até o Senhor e bebermos direto da fonte que Ele tem para nos dar, da água que sacia toda a nossa sede, do pão que alimenta e sacia toda a nossa fome. Amém? Efésios 3:11. Esse era o seu propósito eterno. Diga comigo: propósito eterno. Talvez alguém aqui, assim como eu, já perguntou: por que Jesus não desceu da cruz? Afinal de contas, a população, em vez de gritar solta Jesus e crucifica Barrabás, gritou o contrário: liberte Barrabás e crucifica Jesus. Por que Jesus, em vez de dar os 7 brados da cruz, está consumados, eles não sabem o que fazem? Você já ouviu esses 7 brados? Está lá em João. Por que em vez desses 7 brados ele não deu só um? Que é uma figurinha que tem aí no grupo de WhatsApp, que é: para mim chega, eu vou descer desse negócio. Ele poderia ter dito isso: para mim chega, eu estou descendo daqui. Alguém segura os pregos bem que eu estou arrancando. Sabe por que isso não aconteceu? Diga comigo: por causa dos decretos de Deus. Esse era o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Talvez você diga: pastor, ainda não entendi. Eu quero te dizer que o meu e o teu pecado estavam levando eu e você a uma vida de condenação eterna, mas Cristo não desceu da cruz, porque o propósito eterno de Deus era que Ele desse a vida no madeiro, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse através de Cristo Jesus a vida eterna. Então a morte de Jesus Cristo na cruz também é um decreto de Deus. Assim como a virgem concebeu e deu à luz a um menino, assim também o madeiro apresentou um Cristo morto na cruz. Assim também o sepulcro estava vazio, para que se cumprisse o decreto de Deus entregue pelo profeta, de que ele ressuscitaria ao 3º dia, para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? E a palavra decreto, irmãos, ela significa conselho. Diga comigo: conselho. Então, talvez a forma melhor de falar decreto seja: os decretos de Deus sejam descritos como conselho da sua vontade.
Você viu quando Deus cria o homem, Ele diz, façamos, amém? Diga comigo, façamos. Deus é um Deus triuno. Ele não é trindade, a palavra trindade não se aplica a quem Deus é. Ela é uma palavra criada por uma ramificação de que não está de acordo com a nossa. Ele é um Deus triuno. 3 deuses que agem, que são deuses, são seres separados, mas que agem na pessoa de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles são um só Deus, agindo em concordância desde que tudo foi criado, antes de que tudo fosse criado e após tudo que nós conhecemos passar, o Senhor continuará sendo o mesmo. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29, abra sua Bíblia, por favor. Novo Testamento, você vai passar por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, você vai chegar em Romanos. Eu passei demais, cheguei em Filipenses. Romanos 8, 29. Quem encontrou, diga graças a Deus. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso fala da forma como Deus, antes de que, eu falei sobre isso no domingo passado, antes de nós sermos o que somos hoje, antes de sermos criados, o Senhor já nos conhecia. Nós falamos no domingo passado até o cabelo da nossa cabeça. O Senhor já tinha contado cada um deles. E vai diminuindo. Vai diminuindo. Não ri não, Tassi. Na tua idade atira muito também. Pode rir, meu filho, é brincadeira. Não, é vigia. Toda obra de... Enfim. Então o decreto de Deus é o conselho dele. Ou melhor, o conselho da sua vontade. E aqui, irmãos, por favor, eu quero que você entenda o que a gente vai falar agora. Tudo que existe faz parte do conselho de Deus. Provérbios é o livro dos conselhos. Ele vai dizer assim em alguns momentos: filho meu, ouça a minha voz. Provérbios, mas a Bíblia inteira é o livro dos conselhos de Deus. Então tudo que nós conhecemos, irmãos, é resultado do conselho supremo. A Bíblia usa a palavra beneplácito. Hoje eu cumprimentei um irmão e eu digo a abundante, a beneplácita paz do Senhor. Beneplácito fala de concordância, de consentimento, de abonar. Ou seja, não há discordância nisso. Então a vontade de Deus ela é beneplácita, porque não há discordância. O que Ele criou é perfeito. A Bíblia diz em Gênesis 1, Deus viu que tudo o que Ele fez era, mais ou menos, opção A, Enem Gospel. Deus viu que tudo o que Ele fez, opção B, era, opção C, Deus viu que tudo que Ele fez era ruim. Opção C, A, B, C, D. Deus viu que tudo que Ele fez era bom. Irmãos, quantas vezes eu olho para a obra das minhas mãos e eu digo, que besteira. Quantas vezes nós construímos coisas e tomamos decisões e a gente pensa, meu Deus, onde é que desassina? Onde é que eu volto atrás? Onde é o botão de recomeçar? Ah, se a vida fosse um videogame, do famoso botão de reset. Ah, se a vida fosse um eletrodoméstico que a gente pudesse tirar da tomada os erros. Mas não existe essa opção. Mas Deus, a Bíblia diz que tudo o que Ele fez no final era bom. Então, eu quero te dizer que tudo que a gente conhece, todas as estruturas, tudo que acontece na saúde, na enfermidade, nós estamos em um mundo governado pela soberania de Deus e que foi estabelecido através dos seus decretos. Então você que murmurou hoje, você pode estar murmurando por uma coisa que foi decretada pelo Senhor para a tua vida e você nem tem entendimento disso ainda.
E sim, uma das coisas que eu fiz foi dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, quando eu lia sobre isso. Porque eu começava a me perguntar. Na verdade é uma releitura, né, meus irmãos? Os atributos de Deus é uma matéria do curso de formação pastoral. Só que é como a Bíblia. A Bíblia a gente vai ler às vezes no domingo pela manhã, lê o mesmo texto do sábado pela manhã e você diz: eu nunca tinha lido isso. Porque conhecer o Senhor traz essa sensação de descoberta. Alguém está comigo aqui? Alguém já teve essa sensação de que está lendo a Bíblia, mas parece que você nunca leu aquilo? Tem vezes que eu vejo um texto bíblico e eu digo: Deus, por que o Senhor não me falou antes que tinha esse texto? Aí eu vou ver, eu já preguei ele antes. Então isso é extraordinário. É igual o casamento, irmãos. Casamento não é você... Às vezes, a presença da pessoa é que faz com que o ambiente seja diferente, né? Você às vezes pode ir para um lugar topíssimo das galáxias, mas se a presença que tiver contigo não contribuir, então na família é assim. Às vezes o espetinho, que não é de gato, né, de pescoço ou de outra coisa, ele se torna tão agradável porque a presença de quem está com você faz com que aquilo ali flua. Enquanto você mastiga aquela carne que não dissolve, que não digere, a companhia vai fazendo tudo ser agradável, né? Hoje minha esposa entrou no banheiro enquanto eu estava em uma atividade, enfim, e até aquilo assim, para um casal é um ambiente, né? Romântico não, mas é um ambiente de você compactua dos mesmos cheiros, né? Você já parou para pensar que com a sua família é diferente quando a gente está perto de quem a gente ama? Como o ambiente é agradável, é legal. Às vezes é ruim, ouça o que eu vou te falar. É ruim ler a Bíblia. Sim, eu estou falando isso. Às vezes dá sono ler a Bíblia, porque a gente não tem o entendimento de com quem a gente está se relacionando. Nós não temos a revelação da grandeza do Deus a quem nós estamos orando. Nós não temos entendimento de que até a capacidade de ler a Bíblia foi um decreto dele sobre a minha vida. Abra os teus olhos para ver, abra os teus ouvidos para ouvir. Até isso é um decreto do Senhor para nós. Então, meus irmãos, eu quero te dar 3 características dos decretos de Deus. Primeiro, eles são eternos. Diga comigo, eternos. Ah, pastor, Deus me criou, mas eu acho que Deus se arrepende disso. Deus te criou, e isso é um decreto eterno. Ou seja, desconhece o espaço de tempo. Diga comigo, desconhece o espaço de tempo. Os decretos de Deus, eles são eternos, meus irmãos. Até que eu e você usemos o paletó de madeira, o teu vizinho, que faz raiva para você, ele precisa ser uma alma ser evangelizada, porque ele faz parte desse decreto do Senhor. Os decretos de Deus, eles são para sempre. Romanos capítulo 8, verso 28, a Bíblia diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu quero te dizer que, diga graças a Deus, antes de eu falar o que eu vou falar, sem medo de errar, diga graças a Deus. Você disse graças a Deus, não tenha medo de falar não. Não é graças ao pastor, agora esse seria um problema. Pastor, então, eu posso dizer graças a Deus em um velório? Pode. Eu posso dizer graças a Deus desempregado? Pode. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Que propósito de Deus é esse para a minha vida? Qual é o propósito disso? Eu posso dar glória a Deus quando eu tropeçar. Eu posso dar glória a Deus quando eu me ver em uma rua, o GPS me levar para uma rua sem saída e ver 2 cabas numa moto vindo para o meu rumo e mexendo na jaqueta dele assim. Mesmo nessa situação você pode dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: e sabemos que Deus age em todas as coisas. Eu gosto da versão que diz age.
Eu peguei uma das minhas versões de Bíblia, não olhei qual foi. Se vocês acharem aí, me ajuda, gente. Deus age, vê se vocês acham. Eu não vou saber dizer qual foi agora, porque eu dou uma bisbilhotada muito grande na hora. Aleluia. King James, está ali. Estamos certos de que Deus age, diga age. Em todas as coisas, meus irmãos, diga todas. Agora diga assim, ó, todas é todas. Não, mais forte, todas é todas. Está melhorando. Então todas é todas, entendeu? Você aí de casa, todas é todas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, com o fim de beneficiar. Oh meu Deus, como é que, irmãos, isso abre um leque na nossa mente. Nós começamos a entender que por mais que as coisas não estejam legal, o propósito eterno de Deus me garante que Deus age em todas as coisas. Na chuva tem um arco dizendo que jamais Ele destruiria a terra novamente daquela forma. Então Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Os decretos de Deus não têm prazo de validade, igreja. Eles são para sempre. Ah, pastor, mas o governo atual faz o L ou não faz o L? Ah, mas o preço de não sei o quê. Qual é a coisa que a gente mais discute? Futebol, né? Ah, mas o time do Flamengo, o Vasco que é melhor. Outra coisa que a gente entra em bastante discussão, além de política, né? O que mais, gente? Menino dentro de casa? Não. Eu quero te dizer que até em todas essas coisas, o Senhor continua agindo. Você pode crer nisso? O governo que está no poder, a enfermidade, a casa onde há luto, a casa onde há festa, a pessoa que acaba de comprar alguma coisa e a pessoa que acaba de vender alguma coisa, acaba de ser furtada alguma coisa. Você pode, eu sei que para alguns é difícil entender o que eu estou falando, mas Deus age inclusive nessas coisas, meus irmãos, porque Ele não é circunstancial, Ele governa sobre todas as coisas, Ele é soberano e Ele fez seus decretos estabelecidos sobre a face da terra. Saúde, os decretos de Deus estão em vigor. Na enfermidade, os decretos de Deus estão em vigor. Estou desempregado, os decretos de Deus estão em seu vigor. Estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, estou prosperando, os decretos de Deus estão em vigor. É por isso que quando eu oro ao Senhor, eu preciso orar com fé, porque eu sei que se é sobre dinheiro, eu vou a um banco. Se é sobre saúde, eu procuro um médico. Se é sobre conjugal, conselho conjugal, eu procuro um terapeuta comportamental de casais, um pastor, um líder de célula. Mas eu sei que quando eu oro a Deus, o Deus que é soberano e que estabeleceu os seus decretos, Ele pode resolver todas essas coisas, porque é o único que tem o governo de todas essas coisas na sua mão. Você pode aplaudir Jesus Cristo? Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Pós-cirúrgico, o médico me passou alguns exames, mas cada um é um médico diferente. A dor nas costas, não, vai no médico que ajeita um espinhaço. Cada na pele vai nesse. Irmãos, você já parou para pensar que só Deus pode concentrar todas as coisas nele mesmo? Só Ele, todos os assuntos. Então, em primeiro lugar, os decretos de Deus são eternos. Segundo lugar, os decretos de Deus são sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 104, 24. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: e aí, sabedoria de Deus?
Irmãos, é sério. É sério. Quando a gente começa a mergulhar nesse mundo, os nossos olhos se abrem para ver. Eu sei que parece redundante, mas é muito bom quando os nossos olhos se abrem para ver. A Bíblia diz no Salmo 104, 24: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Eu gosto de admirar o belo, não o belo cantor. O Augusto Cury, ele fala sobre contemplar o belo. É uma das coisas que ele fala muito nos seus livros, contemplar o belo. Porque a gente passa muito tempo olhando para aquilo que, não que seja para aquilo que é feio, mas para aquilo que não tem formosura. Acho que eu usei um eufemismo, né, aqui. Enfim. Quantas vezes eu olho para um prédio e eu digo, meu Deus, será o tanto que eles cavaram para dentro para segurar esse prédio para cima? Sabia que nisso Deus está sendo glorificado? Todas as vezes que você olha para uma árvore e diz, uau! A Bíblia diz que Ele criou todas as coisas com sabedoria. Quer ver mais? Quer ver mais? Quer ver mais? Diga, quero. Me ajuda, irmão, me ajuda. É lá e cá, é reciprocidade. Aqui tem que ser assim, ó. É ruim quando a gente está aqui, parece que vocês estão indo para o outro lado. É bom quando a gente se topa no meio do caminho. Vocês querem mais um texto? Oh glória. Assim também insistindo, né? Romanos 11, 33. Abra a sua Bíblia. Romanos 11, 33. Eu falei isso aqui domingo passado. E eu acho que até Jesus voltar eu vou falar várias vezes de novo, né? O pastor Nonato ontem pregando, ele disse assim, eu vou pregar aqui para novo convertido. Se você é velho, você ouve mesmo assim, mas eu vou pregar para novos convertidos. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Diz assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus e inescrutáveis os seus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as... A ele seja a glória para sempre. Quem construiu a ponte do estreito? E aí, gente? Foi o arquiteto lá, o engenheiro, quem foi? Gente, me ajuda. Ficou no jornal tudo esses dias. Enfim, vamos pular essa parte. Hã? Teve um JK ali, será que foi? Não? Ok. Mas gerou o que eu queria que gerasse. Sempre que a gente olha para algo extraordinário, nós começamos a nos perguntar, quem fez? Quem teve a inteligência de criar? Quem projetou? Né? Eu entrei num carro desses mais novos esses dias assim, para dar um susto na pobreza. Irmão, aí o celular já carrega só colocando no painel, não precisa de cabo. Aí você dá partida, né? Aí eu disse assim, como é que ajusta o banco? Aí me disseram assim, um botãozinho, aí o banco, né? Não tem como, todas as vezes a gente pensa, qual foi a mente por trás disso? Eu quero te dizer que a mente do homem, ela é limitada. Mas todas as coisas que o Senhor criou, segundo os decretos dele, tinha sabedoria nisso. Então diga comigo, os decretos de Deus são sabedoria. Terceiro, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Aleluia? Diga comigo, absoluto e incondicional. Se uma pessoa que está hoje revoltada, triste, longe da igreja, fria, tivesse essa revelação
ela sabia que o amor de Jesus por ela hoje, onde ela está e da forma que ela está, é o mesmo, independente do nível de pecado que ela se encontra. Mas por não conhecer isso, o diabo tem cauterizado a mente da humanidade. E a mentira que o diabo mais conta para as pessoas é: Deus se esqueceu. Ajuda aí, pode deixar paradinha mesmo, fica melhor. Obrigado. A mentira que o diabo mais conta é: Deus se esqueceu de você. Você já viu como nossos filhos, é claro, às vezes para nos chantagear, ele diz assim: você nem me ama, né? A nossa guerra é essa necessidade de afirmação, é uma necessidade de autenticar. Então os nossos filhos vira e mexe, vez ou outra, quando a gente faz alguma coisa para um e não faz para o outro, aí vem a famosa: só ama ele. Muitas pessoas estão nessa crise hoje com Deus, dizendo que Deus ama só nós que estamos aqui no culto, mas se esqueceu deles que estão perdidos. Se essas pessoas tiverem a revelação de que o decreto de Deus é imutável, você que está me ouvindo aqui agora, tem uma pessoa aqui hoje que veio de São Paulo aqui, que eu cumprimentei ali. Quando ela chegar em São Paulo de novo, o decreto de Deus é o mesmo, você pode dizer amém? Amém. Você que nasceu em outra cidade, os decretos de Deus naquele lugar são os mesmos para você, hoje, aqui, agora, nesse momento. Eles são absolutos e são incondicionais. Diga aleluia. E por último, meus irmãos, anote aí: como conciliar os decretos de Deus nas nossas orações. Eu quero finalizar te ajudando nisso. Diga comigo: como conciliar os decretos de Deus com a oração. Olha aqui para mim, você sabia que parte de nós ora ou já orou errado? Parte de nós, às vezes não alcançamos o que pedimos, por pedir mal. Pastor, o senhor está falando isso? Eu não, Tiago, vai ler. Tiago capítulo 4, pedis e não recebeis, ou nada tendes porque pedis mal. Amados, se eu não acreditar que Deus criou todas as coisas, que Deus é soberano sobre todas as coisas, como eu vou me direcionar a Ele na hora de orar? Pastora Fátima pregando ontem, ela falou que um dia Deus falou para ela que Deus tem um banco de órgãos. Quantos creem nisso aqui, meus irmãos? Ela orou por uma mulher e Deus colocou um coração novo naquela mulher que estava com a cirurgia de coração agendado. Cirurgia de coração agendada. A pessoa entrou gritando dentro, acho que na Ágape, 2 envelopes brancos. Não foi isso? 2 envelopes brancos. E ela disse: quem é aquela doida com aqueles envelopes? Doida, acho que foi eu que botei já, ela não falou isso não. Quem é aquela pessoa com aqueles envelopes? E a mulher pediu o microfone e disse: eu sou a mulher que estava com o exame mostrando que o meu coração, acho que estava parando, morrendo. E nesse exame tem um coração, algo assim, nesse outro, um coração morto, e nesse outro tem um coração vivo. Você quer que Deus tenha um banco de órgão disponível, meus irmãos? Nós somos o quê? Qual foi o primeiro decreto que eu li aqui dos salmistas? Nós somos o quê? Filhos. Amém? Você lembra disso? Como é que um filho ora ao seu pai, meus irmãos? Quem é pai aqui? Quem é pai? Ontem a Sara, ela estava na hora do culto, num chamego comigo. Me abraçou, me beijou, ficou ali perto. Daqui a pouco ela diz: compra alguma coisa para mim, pai? Alguma coisa não, pai, compra um açaí para mim. É incrível como a gente cai nesse golpe de novo, né, gente? A gente já sabe, você já sabe, mas a gente cai. É um golpe repetido. Por quê? Porque ela sabe a quem está pedindo. Ela faria isso com um estranho? Não. Nem aceitaria, em nome de Jesus. Mas ela sabe a quem está pedindo. Você sabia que parte das nossas orações
revelam uma igreja que não conhece a quem ela está orando. Revela um povo que não conhece quem é o seu Pai. Diga misericórdia. Romanos capítulo 8, verso 31, a Bíblia diz: que diremos, pois, diante dessas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se eu vou orar, eu já começo assim: meu Pai. Ontem, enquanto eu recebi uma oração, a pastora disse: está tendo guerra, mas está bom. Deus está nesse negócio. Eu digo: oxe, meu Pai, as lutas são grandes, mas o Senhor disse através da Tua palavra: que diremos, pois, diante dessas coisas? Então o Senhor é por mim. Irmãos, a forma da gente orar, quando nós temos um entendimento de quem Deus é, faz tudo ser diferente. Anote aí no seu caderninho espiritual essa revelação quentinha. Quando eu oro a Deus, os decretos de Deus, que são eternos, que são sabedoria, que são para sempre, mudam, quebram e destroem todos os decretos humanos contra a minha vida, igreja. Amém? Quando você ora a Deus, os decretos dele quebram, destroem todos os decretos dos homens, humanos, que são para a morte, que são para a vida. Você sabe o que aconteceu quando a pastora Fátima declarou um coração novo para aquela mulher? O decreto do médico, que eu não estou dizendo para repreender o médico, mas o decreto do médico que dizia: você vai morrer, foi confrontado com o decreto daquele que é dono de um banco de órgãos, irmãos. Então o decreto do médico foi rasgado para que o decreto do dono do banco de órgãos entrasse em vigor. Aleluia! Quando Davi está diante do gigante e o gigante zomba dele, é interessante que ele diz assim: eu vou contra ti em nome do meu pai. Foi assim que ele falou? Em nome dos meus irmãos. Foi assim? Davi entendeu. Davi teve essa revelação. O coração de Davi era tão pastor, que ele conseguiu compreender quem Deus era. Então ele pensou: Saul tentou colocar a armadura dele, ou seja, eu poderia tentar vencer na força do homem, mas ele diz: eu vou contra você em nome do Deus, dependendo da sua versão, Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus de Israel. Se eu não me engano, tem uma Bíblia que diz: quando o Deus de Israel está comigo. Como é que você tem enfrentado as suas lutas, igreja? Como é que você tem olhado para o diagnóstico do exame que você recebeu? Pastor, mas o senhor não fez uma cirurgia? E cadê Deus? Meu irmão, na hora da cirurgia eu digo: Senhor, depois dessa anestesia acabou, faz o que o Senhor quiser da minha vida, usa os médicos para a glória do nome do Senhor. Ele age também através da medicina, meus irmãos. Mas nós precisamos orar sabendo a quem nós estamos orando. Quando eu e você oramos dizendo: está escrito, o nosso Pai diz: olha, conhece a minha palavra, conhece a minha palavra. Nossos filhos, quando vão pedir alguma coisa, ele diz: Pai, o Senhor sabe que eu te amo, não sabe? A gente diz: sei. O Senhor sabe que eu peguei o brinquedo e coloquei no cantinho, não sabe? Sei. O Senhor sabe que... E a gente vai concordando. O diabo, quando foi confrontar Jesus em Mateus 4, ele diz: ordena que faça isso, usou a palavra. Jesus diz: está também escrito. Mateus capítulo 4, verso 4, Mateus capítulo 4, verso 7, Mateus capítulo 4, verso 10, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus repreendeu o diabo com a palavra. Deus Pai olha para aquilo e diz: cai fora, capeta, porque a minha palavra, os meus decretos são para sempre. E a Bíblia diz que Cristo repreende o inimigo com a palavra, irmãos. Os decretos dos homens são falíveis, os decretos dos homens são corruptíveis.
Irmão, se uma pessoa disser para nós que não tem jeito, foi só uma pessoa que disse. Se Deus disser que tem jeito, foi o Senhor do universo que decretou, aleluia. Senhor, o inimigo me cercou com um exército. A tua palavra diz que o Senhor mandou os teus filhos só marchar em volta da muralha. Pois é, eu vou marchar. Ninguém está entendendo. Os meus vizinhos não estão entendendo, porque a gente derruba muro com marreta, com picareta, com bomba. Mas Deus derruba muralhas com marcha, através de marcha. Então isso muda. Algum de nós entra para orar como se Deus não pudesse fazer nada. Pois é, Senhor, o Senhor viu o que está acontecendo, é mais ou menos isso. Estou cansado. Mas quando nós conhecemos o Deus que nós oramos, Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Isaías 41, 10: Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Hebreus, você talvez diz, é só Velho Testamento? É não. Hebreus capítulo 10 e verso 23: Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aleluia. Isaías 40, 31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Meus irmãos, o Deus do Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 5 verso 10 diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois, preste atenção, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Pastor, não estou entendendo o processo. Talvez é porque o que 1 Pedro está dizendo: depois de ter padecido um pouco, Ele mesmo te fortificará. Um coração que o médico poderia dar para aquela mulher, ela estaria limitada a vida inteira sem poder fazer algumas coisas. O coração que Deus deu a ela a liberdade de fazer todas as coisas. Os processos que a gente enfrenta, quando nós entendemos que o Senhor está no controle e que apesar de ser Deus, Ele pode permitir. Meus irmãos, Ele mesmo depois nos fortalecerá, nos fortificará e nos dará em nome de Jesus Cristo todo aperfeiçoamento que eu preciso. Tem algum tempo que eu tenho orado o que está no livro de Mateus capítulo 7 verso 7. Os 3 imperativos, as 3 afirmações de Jesus Cristo no Sermão do Monte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta. Aleluia. Nada surpreende Deus, nada vence Deus, ninguém explica Deus. Ele é o que Ele é, Ele existe antes de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, os seus decretos estão em vigor. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, mudam leis, mudam decretos, troca presidente, troca ministro, troca o Supremo, mas os decretos dele permanecem inabaláveis, e são esses decretos que sustentam todas as coisas. Então nunca mais se refira a um Deus como se talvez Ele pudesse. Ore ao teu Pai que te gerou, e esse Deus pode todas as coisas, aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo.